A TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo aí uma palavra de Deus ao seu coração. Como está a sua semana? Como é que você tem passado? Como é que você tem buscado a presença do Senhor? Você tem vivido o milagre do Senhor? Você tem boas notícias para contar nesses dias? Como é que está a sua vida? Queridos, isso é muito importante. Ontem ainda numa das nossas células eu comentava sobre isso. Porque Deus ele tem feito tantos milagres, mas às vezes nós estamos naquela expectativa de um grande milagre. E nós não observamos os pequenos milagres, né? O milagre da vida, o milagre de você poder levantar da sua cama com saúde, poder trabalhar, o milagre de você ter uma casa, um local para dormir, o milagre de ver a família saudável. Então, quantos milagres Deus tem feito em nossas vidas? Por quê? Porque nós vivemos em tempo de milagre, né? Onde nós sabemos que vivemos uma sociedade corrompida, uma sociedade que muitas vezes luta para a destruição da humanidade, porque toda a evolução traz uma destruição. E nós vemos que em Cristo nós conseguimos observar os milagres de Deus. Então conte aí, me fale, o que Deus tem feito em sua vida? Mande para mim aí nas mensagens, né? Se você está nos assistindo aí pelo YouTube, mande uma mensagem, fala, pastor, Deus tem feito milagres na minha vida. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido, vocês que têm nos acompanhado através da TV Correio da Manhã, através das redes sociais, através do YouTube, do Facebook. E você que tem entrado em contato comigo, né? E perguntado onde que eu sirvo a Deus, né? Qual a igreja, qual o local. Queridos, eu sou da Igreja Metodista Livre Internacional, ali no bairro do Retiro, na cidade de Petrópolis. Rua Doutor Hermogênio Silva, 195. E os nossos cultos acontecem todas as terças-feiras, às 19h30, e no domingo, todos os domingos, às 18h. Aliás, todos não. O primeiro domingo do mês, ele é pela manhã, porque é domingo de ceia, então são 9h da manhã. E aí não tem culto à noite, só o primeiro domingo do mês. Então, se você quiser nos visitar, será uma honra ter conosco e celebrar a Deus juntos e glorificar o nome do Senhor, tá bom? Queridos, hoje eu quero fazer uma reflexão sobre paternidade. Por quê? Queridos, a forma que você entende, a forma que você interpreta, a forma que você consegue entender a função de um pai é a forma que você vai interpretar a Deus. Eu sei que algumas pessoas não tiveram oportunidade de ter um bom relacionamento com seus pais, outros nem tiveram pais, outros talvez tiveram por um determinado tempo. Então, a forma, né, que você consegue interpretar o que é um pai, a função de um pai, vai ser a forma, geralmente, que você consegue entender Deus como pai. Eu quero falar sobre isso porque eu entendo que o Senhor ele tem buscado, principalmente nesses dias, um relacionamento. E às vezes nós estamos buscando só uma religiosidade, só sermos religiosos, cumprir um rito. Entenda bem, queridos, estar na igreja, isso não é dizer que você ainda está vivendo o novo de Deus. Estar na igreja não é dizer que você ainda é uma pessoa convertida e transformada. Como estar numa garagem não quer dizer que você é um carro. Você entende isso? Então, nós precisamos entender que o Senhor, ele não só quer que nós venhamos buscá-los como uma religiosidade, como um ritual. Não, o Senhor quer uma intimidade, Ele quer um relacionamento.
e um relacionamento como pai e filho. Por isso, a importância dessa interpretação. Eu não sei qual foi o relacionamento ou qual é o relacionamento que você tem com seu pai. Porque geralmente nós vamos entender que Deus também vai ter o mesmo relacionamento conosco. E não é verdade. Deus, ele é amor. E quando nós entendemos que Deus é amor, queridos, você vai ver que se você teve talvez um pai muito rígido, né, muito carrancudo, muito, né, daquela pessoa que bate, que bota de castigo, eu quero dizer uma coisa para você. Não que Deus não nos vá disciplinar, porque eu entendo que a disciplina acontece porque Ele nos ama, mas não para nos matar, mas para nos fazer crescer, para nos direcionar. E a Bíblia fala que lá no capítulo 5, Jesus ele olha para as multidões e depois ele chama os seus discípulos para perto dele e ele começa a trazer algumas lições de vida. Ou seja, como eles deveriam se comportar numa sociedade para com o próximo, para com Deus. E no capítulo 6, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Uma oração que muitas vezes nós repetimos, mas nós não fazemos uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, queridos, ela não é um modelo para que nós possamos fazer dela uma repetição, não é isso. Mas para que nós possamos entender quem é Deus, qual é o propósito dele, como nós precisamos nos achegar a ele. E eu quero falar sobre Mateus capítulo 6. Queridos, na oração do Pai Nosso. Eu quero começar lendo com você. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, se você tem essa oportunidade. Abra a sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Anote, né? Se você tem aí o costume de marcar a Bíblia com marca-texto, marque aquilo que soltar os seus olhos, porque isso acontece comigo. Quantas vezes eu estou ouvindo lá, às vezes, a minha esposa pregando e, de repente, me salta os olhos, assim, uma palavra, eu tenho que ir lá e marcar, porque Deus falou comigo e talvez por algo que eu estou passando, ou pensando, ou até mesmo para me levar a uma reflexão. Então, não deixe de anotar. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 5. Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos e ele fala assim, e quando vocês orarem, fala sobre oração. Então oração, entenda bem, oração é relacionamento. Oração é um bate-papo. Eu gosto muito, né, daquela visão de falar assim, Senhor, senta comigo aqui. Puxa uma cadeira vazia e fala, Jesus, senta comigo, vamos bater um papo. Vamos conversar. Eu quero abrir o meu coração para ti. Queridos, porque isso é oração. E fala assim, e quando vocês orarem, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Queridos, a primeira lição que eu aprendo aqui é que a oração é particular, é pessoal. Jesus fala sobre uma oração pessoal, particular, um relacionamento. Por quê? Porque ele quer ter um relacionamento com você. Então ele fala sobre orar não para ser visto, mas para que você possa receber. E ele também receber a sua oração. Então a primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos sermos humildes. Aqui nós vamos ler que o contexto fala sobre entrar num quarto, estar num local secreto. E como é bom, como é bom você gerar essa intimidade com Deus. Eu tenho o hábito, às vezes estou dentro do carro, eu estou falando com Jesus, eu estou conversando com Ele, e eu não fiquei esquizofrênico, não. É porque eu gosto de falar com Deus, eu gosto de abrir o meu coração. Porque há situações em nossas vidas que muitas vezes nós não temos respostas, mas Ele tem. Ele sempre vai ter a direção. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Então eu quero falar uma coisa para você. Deus,
Jesus, ele não está preocupado com orações prontas ou formalidades ou uma oração bonita, não. Ele quer que simplesmente você abra o seu coração, que você entenda quem ele é na sua vida e quem ele ou o que ele pode fazer, porque ele é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus do sobrenatural. No versículo 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto. Olha só que legal isso. Isso é lindo, quando eu penso sobre isso, né? Porque quarto é lugar o quê? De intimidade. Quarto é lugar onde nós ficamos nu, né? Nós tiramos a nossa roupa, ou seja, é um local que não existe reserva, é um local que não existe vergonha, medo. Você está seguro no seu quarto. E é ali que o Senhor ele quer se manifestar, é ali que ele quer ter também esse relacionamento nesse local separado, para que você possa abrir o seu coração e ele também possa te ouvir e te direcionar. Então no versículo 6 fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Feche a porta. Ou seja, fique você sozinho lá. Ore a seu Pai que está no secreto. Queridos, aqui já inicia falando sobre paternidade. Pai. Ou seja, ele quer ouvir. Ele quer te ouvir. O Senhor, ele tem prazer em te ouvir. Então aqui fala sobre um local secreto. Um lugar onde você vai ter esse relacionamento. Um local onde você separou para você ter essa intimidade com Deus. Queridos, como é bom. Né? Eu não sou contra ir no monte, né, e ir com algumas pessoas para a gente podermos orar. Sim, é maravilhoso. Mas como é bom. Às vezes você está num local sentado, seja no chão, numa pedra, num banco, né, que não seja, né, talvez no quarto, mas um local, numa praça, mas você está ali tranquilo. E ali você começa a refletir, você começa, né, a entrar nesse mundo espiritual e começar a conversar com Deus e ter esse relacionamento, essa intimidade. Quarto é lugar de intimidade, é onde as máscaras caem, onde você pode revelar o seu coração sem medo. E você pode falar até dos seus pecados, porque Ele está ali te ouvindo. Só você e Deus. Então, nós entendemos que o Senhor ele não está preocupado com palavras bem montadas, bem feitas, bem redigidas. Não, o Senhor ele quer intimidade. Que você fale da sua forma. Tem pessoas que você pede para orar e a pessoa fala: pastor, eu não sei orar. Não, fala o que está no teu coração, é isso, é oração. E ele fala sobre local secreto. O Senhor, ele quer intimidade com você. No versículo 7 diz: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como faz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Queridos, não é por muito repetir. Eu não sei se você já conversou com pessoas assim que repete as mesmas histórias, falam as mesmas coisas e fica uma coisa bem chata, bem enjoada. Com o tempo você, né, fica... Porque fica um relacionamento cansativo. A pessoa fala a mesma coisa, fala a mesma coisa, fala a mesma coisa e acaba até aborrecendo. Mas não é isso. Nós não estamos aqui para aborrecer a Deus, nós estamos aqui para conversar com Deus. É isso que Ele quer. Ele não quer que você utilize, né, as mesmas palavras. Eu quero. Isso aqui que é criança mimada. Pelo contrário, o Senhor ele quer nos fazer maduros na fé. Ele quer nos amadurecer espiritualmente. E a criança que mimada é assim, né? Fica: pai me dá, pai me dá, pai me dá, insistindo, e puxa a barra da calça do pai para que ele possa, né, faz pirraça, rola no chão. Não é isso, não é isso. É intimidade. É o que eu estou fazendo com você agora, é conversando com você. É nessa intimidade.
É nesse tempo que o Senhor ele vai fazendo, vai manifestando a glória dele. Nós vemos que quando Deus ele cria o primeiro homem, ele não cria um bebê, ele cria um homem. Adão foi um homem. E um homem 100% inteligente. Claro que o pecado, né, fez com que nós não tivéssemos a mesma inteligência do primeiro homem, mas estamos aí, a cada dia buscando a presença do Senhor e cada dia buscando ser pessoas melhores. Porque é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos ser melhor para Deus. Porque quando nós somos melhores para Deus, nós somos melhores para as pessoas que estão ao nosso redor. Não sejam iguais a eles. Versículo 8. Porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não perdeu o controle. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei quais são as suas lutas. Todos nós temos lutas, não se preocupa não. Não pensa você, eu vou se tornar cristão, eu vou vir para a igreja e as lutas vão passar. Eu acredito sim que você vai vencer as suas lutas, todas elas em Cristo Jesus, porque isso é promessa de Deus. Mas a Bíblia fala que o mundo produz aflições. Talvez, né, nós passamos por uma luta hoje, vamos vencer, mas virá outras. Porque a aflição ela acontece em casa, na família, no trabalho, no dia a dia, assim. Mas a proposta de Cristo não é te isentar das aflições, mas te fortalecer ao ponto que você vai estar no mundo, mas vai conseguir vencê-las. Essa é a proposta do Senhor. Então entenda, Jesus, ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida, da sua história, ele não perdeu o controle. A questão é, você tem colocado a sua vida no controle de Deus ou você está controlando a sua vida? Porque muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso do jeito, da forma que eu quero, mas você não permite ele entrar em áreas da sua vida. E aí quem controla é você. Tem que ser do meu jeito, da minha forma. Se não for assim, eu não quero. Isso é criança mimada, hein? Nós não somos crianças mimadas, nós somos pessoas maduras na fé. Nós hoje temos um relacionamento, nós entregamos, nós nos rendemos a Cristo e colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. E se a nossa vida está na disposição dele, queridos, ele vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. Então, a nossa oração ela deve ser pessoal. É um tempo seu com Deus. Então aprenda isso. Não saia falando da sua vida para todas as pessoas, apesar que a Bíblia fala para você buscar um justo, talvez um pastor, um líder, uma pessoa que você sabe que essa pessoa não está ali para te julgar. Ela não vai estar ali para te criticar, ela vai estar ali para te ajudar a superar aquele momento mal. É o que a Bíblia nos ensina. Tiago capítulo 5. Mas ela fala também no secreto. Você está no lugar secreto, um local para você. Aprenda a ter um lugar. Eu gosto de acordar cedo e ir para a minha sala da minha casa. Chego lá, eu me ajoelho, oro, falo com Deus. Tenho meu tempo com Deus ali. Então, é um local que até os meus filhos, minha esposa sabe que quando eu estou orando, ninguém me atrapalha. Deixa eu quietinho ali, que eu estou orando. Estou lendo a Bíblia, estou estudando a palavra. É o meu tempo com Deus, é o meu secreto com Deus. É ali que eu abro o meu coração para o Senhor. Não adianta você ficar repetindo. Não é me dá, me dá, me dá. Nós temos que termos uma oração inteligente. Não é assim que a gente conversa com o nosso pai ou com aquelas pessoas que nós precisamos falar, talvez, algo que está acontecendo na nossa vida. Nós buscamos um local reservado e ali nós abrimos o coração para ele e a gente não fica repetindo as mesmas coisas. Nós abrimos o coração para que Deus possa nos dar uma direção e crendo que ele está no controle. Mas o Senhor, ele nos dá uma fórmula, né? Deus é maravilhoso. Ele fala assim, lá no versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Queridos, aliás, seja o teu nome. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele é Pai.
Ele é pai de filhos. Ele é pai de filhos. E eu creio que você é filho de Deus. Você foi chamado para viver um propósito na família de Deus. Então, nós precisamos entender essa paternidade. Uma paternidade que nós precisamos aprender a sermos obedientes a ela. Seguirmos as orientações, os princípios a qual ele estabeleceu, porque é vida. Porque é vida, queridos. Quando nós entendemos isso, quando nós praticamos a palavra de Deus na nossa vida, você vai ver que as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Entenda, a vontade sempre será dele. Talvez a oração que você está fazendo hoje ainda não está de acordo com o que ele espera para a sua vida, porque ele sabe do amanhã. O nosso Deus, ele não está preso no espaço-tempo cronológico. O tempo de Deus é diferente do nosso, ele está num tempo que ele conhece o passado, o presente e o futuro. E às vezes as nossas orações, elas estão atropelando o tempo. É como você pede um carro, mas você não tem habilitação. Você quer casar, mas não tem emprego. Então são alguns pedidos que eles estão fora do tempo. E o Senhor, ele precisa organizar o tempo para que realmente você possa ser bem-sucedido, para que você possa ser abençoado. Então, a oração do Pai Nosso aqui, ela nos ensina que a vontade de Deus sempre será soberana, mesmo que você não entenda, mesmo que você fale, poxa, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida. Mas se a tua vida está nas mãos do Senhor, fique tranquilo, fique em paz, aquieta-te o teu coração, saiba que Ele é Deus, Ele é Senhor. A única coisa é essa, aquieta-te o teu coração, obedeça a palavra do Senhor. Talvez as coisas não estão fluindo da forma que você queria que fluísse, mas Ele sabe o porquê. Ele sabe, Ele tem controle do espaço-tempo. E Ele pode ter certeza que Ele é a pessoa que mais quer que a sua vida dê certo. Pode ter certeza disso. Ele quer que você rompa, Ele quer que você tenha saúde, Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você tenha uma família restaurada. Então, entenda a soberania de Deus. No versículo 10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. É muito interessante, porque isso faz me lembrar aquele maná, quando o povo estava no deserto, né? Que Deus mandava o maná do céu e falava com o povo o seguinte, olha só, você recolhe para hoje, não guarde, porque vai apodrecer. E aqueles que insistiam, né, e pegavam um pouco a mais, né, preocupado no amanhã, no dia do amanhã, chegavam no outro dia, aquele maná estava podre. Então, queridos, entenda bem, Deus ele tem um compromisso com o dia de hoje. Sabe por quê? Porque amanhã pertence a Deus. Amanhã nós não sabemos se estamos vivos, não sabemos se estamos aqui. Então, ore ao Senhor. Claro, isso não invalida os seus sonhos, os seus projetos. Não, temos que sonhar, temos que ter projetos. Mas viva o dia de hoje como não existisse o amanhã. Viva um dia de cada vez. Peço ao Senhor pelo dia de hoje, apresente a Deus. Eu tenho esse hábito, nas minhas orações de manhã, eu sempre apresento ao Senhor a minha agenda do dia. Senhor, né, como hoje, né, eu levantei e falei, Senhor, hoje eu tenho que... eu tive que fazer um exame antes de vir para cá, depois eu falei, Senhor, eu tenho que ir para a TV, e comecei a apresentar ao Senhor a minha agenda do dia. Porque o que eu preciso para hoje é isso. Amanhã terá a agenda de amanhã. A Bíblia fala que basta o dia o seu mal, né? Cada dia o seu mal. Então, amanhã, deixa amanhã. Vamos viver o hoje. Vamos entender que nós precisamos de promessas para hoje. Agradeço o dia de hoje. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me protegido, me abençoado no dia de hoje. Vamos agradecer, sermos gratos, entender que o Senhor ele tem esse compromisso do pão diário. Agradecer pelo café, pelo almoço, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no dia de hoje na sua vida.
No versículo 12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Queridos, o perdão não é uma escolha, é uma ordem. E para benefício seu, porque ele cresce muito mais no seu coração do que no coração daquele que te feriu, que te ofendeu, que talvez você tenha essa distância dessa pessoa. Então, queridos, libere o perdão. Libere o perdão. Claro que algumas pessoas, às vezes nós temos uma dificuldade no relacionamento, mas libere o perdão. Tire qualquer mágoa, qualquer ressentimento do teu coração. Viva em paz, queridos. Viva em paz. A paz de Cristo, não a paz do mundo. Viva em paz. Então libere o perdão, tire mágoa e vai viver a sua vida e deixa o outro viver a vida dele. Ah, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me feriu, deixa ela para lá, deixa ela viver a vida dela. Libere essa pessoa, mas viva em paz. É o que Deus quer para a sua vida, que você viva em paz. Mas para que isso aconteça, você vai ter que perdoar quem te machucou. Porque esse é o princípio. Olha só, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, aquela pessoa que pisou no teu calo, tu tem que pedir perdão a ela. Tu me perdoa, querido. Vamos cessar toda a guerra. Né? Continua aí na sua vida, continua na minha, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Viva em paz. E nós concluímos aqui no versículo 13 e 14. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Peça ao Senhor para livrar do mal. Somente Ele pode te livrar de todo o mal. Livrar dos pensamentos, livrar das atitudes, dos comportamentos. Somente o Senhor, queridos, tem a capacidade de nos proteger mediante a tudo aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Só o Senhor é Deus de milagre. Então, no dia de hoje, abra o seu coração, faça uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Começa a buscar o que Deus quer falar contigo nessa oração do Pai Nosso. E depois, como eu falei, senta numa cadeira, puxa uma vazia e fala: Jesus, senta comigo. Eu quero conversar contigo no dia de hoje. Eu quero ter aí um relacionamento com o Senhor, eu quero bater um papo contigo, Jesus. Eu quero experimentar, né, esse novo, né, esse agir do Senhor, esse sobrenatural do Senhor. Queridos, eu quero estar orando com você nesse momento. Eu quero orar a oração do Pai Nosso. Nós falamos sobre o Pai Nosso. Então vamos orar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos, ó Deus, o pão nosso de cada dia, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que essa oração, querido, seja uma oração de reflexão para a sua vida no dia de hoje. Que você se aprofunde nela. Que você viva ela. Entenda, o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Um bom Pai. Um Pai que Ele é muito mais do que um amigo. E é aquele que está disposto a morrer por você. Que Deus abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, de milagres, e que o poder do Espírito Santo venha estar sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.